A gente falou um pouco do imposto de renda, da pessoa singular, eu falei das alíquotas. Eu costumo dizer, não se assustem, porque geralmente, muito embora a gente tenha alíquotas que sejam progressivas, também temos em Portugal um bom nível de serviços públicos, de maneira que essa equação se compense. Eu acho que isso é importante ter sempre em consideração. O custo fiscal num país não é necessariamente só um custo fiscal, é um custo de vida, e se você tem uma qualidade de vida melhor, muitas vezes vale a pena você ter um custo fiscal maior. Então, dito isso, eu acho importante a gente lembrar aqui um regime que é um regime especial, que chama residente não habitual. Apesar do nome ser um nome um tanto equívoco, que quer parecer que a pessoa não seja habitualmente residente em Portugal, na verdade não é isso. Na verdade, o residente não habitual vai exigir que a pessoa mude para Portugal, fixe o seu domicílio no país e a partir daí frua de um benefício que vai durar por 10 anos. Esses benefícios, esse benefício de 10 anos, vai se aplicar, como regra geral, a rendimentos que venham do exterior para Portugal. E aqui acho que vale uma nota, que é a seguinte: agora em janeiro de 2024 foi aprovado o orçamento do Estado, que faz com que o regime do residente não habitual seja profundamente modificado. Nesse sentido, essa modificação não se aplica às pessoas que fizeram pedidos de vistos para Portugal até o dia 31 de dezembro de 2023 e, eventualmente, compraram imóveis em Portugal até o dia 31 de outubro de 2023. E por que isso? Como a lei muda, o interesse do governo é não contrariar as expectativas e não frustrar as expectativas das pessoas que se programavam para investir em Portugal. E aí, a aquisição de um imóvel, o pedido de um visto, matricular os filhos num colégio, vários elementos mostram que a pessoa estava se preparando a vir a Portugal e no final do ano a lei mudou. Então, nesse sentido, foram sim resguardados os interesses das pessoas que pretendiam mudar a Portugal e aqueles que preencham esses requisitos e especificamente se mudem a Portugal durante o ano de 2024 e peçam o regime do residente não habitual durante o ano de 2024 com a comprovação desses elementos, vão fruir do regime anterior do residente não habitual, no sentido de que vão continuar a ter isenção sobre determinados rendimentos que venham do exterior, por exemplo, juros e dividendos, o que é o caso de muitos dos brasileiros que se mudaram a Portugal. Obviamente que esses rendimentos não podem vir de paraísos fiscais, porque são rendimentos mais gravosamente tributados em Portugal. Para além disso, quando a gente fala de aposentados que estivessem efetivamente nesse processo de transição, nessa caminhada para Portugal, os aposentados também teriam uma alíquota reduzida sobre os seus rendimentos de pensões, que seria de 10%. Então, em contraposição àquilo que nós vimos das alíquotas progressivas, que vão entre 14% e 48%, aplicar-se-ia esse regime específico de ou isenção ou 10% para rendimentos de pensões. Isso para rendimentos que venham do exterior. Se a pessoa vem a Portugal e desenvolve aqui um trabalho, tem aqui a sua atividade, os rendimentos de trabalho regular em Portugal, em regra, são tributados de acordo com a mesma tabela de 14% a 48%. E se a pessoa desenvolve em Portugal um trabalho que a gente chama de uma atividade de valor acrescentado, e essa atividade consta de uma lista que é a Portaria 230 de 2019, aqui eu não quero cansar com essa tecnicalidade, mas o fato é, existe uma lista de profissões que Portugal quer atrair. Então, essa lista de profissões é beneficiada pelo regime, no sentido de que quem está na lista, quem exerce uma daquelas profissões e obtém rendimentos em Portugal, vai ter uma alíquota fixa de 20% sobre esses rendimentos. É assim que funcionava o regime e é assim que continua funcionando o regime para as pessoas que estão fazendo a transição entre 23 e 24 e para aqueles que já obtiveram o regime anteriormente e vão fruir do benefício pelos 10 anos que lhe foram concedidos. Então, com o orçamento do Estado e essa modificação, o RNH ganha uma nova roupagem.
e para quem não preenche os requisitos anteriores e, ao mesmo tempo, se mude para Portugal em 2024 ou 2025, já existe um novo regime no RNH. Esse novo regime também vai ter uma alíquota favorecida, mas ela vai estar voltada mais diretamente para essa categoria de profissionais altamente qualificados, que exerçam atividades de valor acrescentado. Então, Portugal quer incentivar determinadas profissões, o desenvolvimento de certas atividades no país e, portanto, é assim que o novo RNH se comporta, concedendo benefícios apenas a determinadas profissões de pessoas que se mudem a Portugal a partir de 2024 e, obviamente, se não preencherem os requisitos de transição, não vão ter o benefício da transição. Em conclusão, acho que sobre o RNH é importante a gente avaliar caso a caso, entender no seu caso concreto, se você preenche os requisitos da transição e a gente consegue fazer sim a aplicação para o regime ainda no modelo mais benéfico, que é o modelo anterior ao orçamento do Estado de 2024, ou se você, mesmo não preenchendo esses requisitos e vai se mudar a Portugal, vai fazer o pedido para o RNH de acordo com as novas condições e isso não vai deixar de ser benéfico a você, ao contrário, o RNH é sempre uma situação mais benéfica do que o regime regular de tributação. Então é importante que você, ao se mudar a Portugal, veja se preenche os requisitos, seja do regime anterior, seja do regime atual, o novo de 2024 em diante, e sim, faça o pedido, porque mesmo que você não faça hoje uma atividade de valor acrescentado, mas que no futuro venha a fazê-lo, significa que você tem 10 anos para fruir desse benefício. Então é importante garantir o regime jurídico para que o benefício possa se estender a você.